Bom, nessa videoaula vou mostrar a parte mais básica do HTML, que é um sitezinho básico, e algumas coisas em CSS, algumas modificações aí que a gente vai fazer no CSS. Então vou usar aqui, eu estou usando o PHP Storm, né, mas pode usar aí também o WebStorm para fazer esses mesmos exemplos. Então primeiro eu vou aqui em File, New Project, e aí eu vou definir o nome do meu projeto. Então, no meu projeto aqui vou colocar Floricultura. E aqui eu vou falar onde que eu vou colocar, né, esse site, né, esse meu projeto. E aqui que tipo de projeto é, se eu vou usar alguma coisa no meu projeto. No caso, vou colocar projeto vazio, né, input project. Ok. Aí tá falando que não tá vazio, né, porque eu já tenho um arquivo chamado Floricultura. Deixa eu trocar de nome então. Cancelar aqui, eu vou trocar de nome. Project. Aí tá perguntando se eu quero abrir em outro local ou se eu quero abrir nessa mesma janela. Então se eu clicar aqui em nova janela, vai criar uma nova janela só com o meu projeto. Aqui, ó. Só com o meu projeto. Então aqui meu projeto está vazio, não tem nada. Então eu preciso criar um arquivo aí, um documento web. No caso, meu documento web aqui vai ser o HTML. Então eu vou clicar com o botão direito em cima aqui do meu projeto. Vou clicar em New e HTML File, ou seja, um arquivo HTML. Vou definir um nome, né? Vou colocar um nome como se fosse a minha página principal, né? Então é o index.html, index, e ele já vai criar aqui para mim alguns escopos. Então vou colocar, tá no ar, isso. Então aqui eu tenho que definir o meu header, né? Tem o meu body. O HTML é a tag principal, né? Que é a tag que vai definir aonde que está a minha página web. Então tudo que eu fizer na minha página web tem que estar dentro do HTML. Então minha tag HTML começa aqui e termina aqui. A primeira a ser executada e a última a ser fechada. Depois vem o header. Aqui no header é o meu cabeçalho do meu site. Isso aqui é só válido, né, para navegadores saber interpretar alguma coisa, né? Então, por exemplo, no title, né, ele quer saber aqui qual que é o nome do título da sua página web, né? Então esse título da página web é aquele que vai ficar no browser, né? O browser identificar qual que é o título. E tem outras coisas que dá para colocar aqui no header, né? Tipo a linguagem, né, que está sendo usada no seu HTML, né? Se ele é em português, se ele é em inglês, se ele é em francês, né? Então esse tipo de linguagem, qual que é o caractere que você está usando, se é UTF-8, se é ISO, se é UTF-16, se é o ASCII, né? Que é um formato de texto que você está utilizando aí na sua página, né? Isso só serve para o browser saber como é que ele vai interpretar as coisas, né? Então tudo que envolve interpretação de browser, eu vou ter que colocar aqui no header. E tudo que não envolve, né, coisa do browser, envolve como que o browser vai apresentar, né, para o usuário, a apresentação para o usuário, a gente vai fazer aqui no body, né? Então header é a interpretação do navegador sobre informações sobre o site, que não é visível, né, para o usuário, isso não é visível para o usuário. E o body é as coisas que o browser vai mostrar para o usuário, que é realmente o que eu quero que o usuário veja. Então aqui no título eu vou colocar Floricultura. Floricultura. E esse vai ser o título aqui, né, do meu site. E agora eu vou fazer alguma coisa já na página web, na própria página, ou seja, o usuário é que vai ver. Então se o usuário vai ver, eu tenho que fazer aqui no body, né? Então dentro do body eu tenho que começar a fazer as minhas coisas. Então primeiramente
vamos ver a tag H1, que é a tag de cabeçalho. Então H1 ele define um cabeçalho, né, é como se fosse o título, né, do seu texto, né, o título do texto que vai ser mostrado para o usuário. Eu vou colocar a floricultura também. Esse vai ser o título aí da página web. Então o H1 ele serve para isso, para fazer cabeçalho. E aí a gente tem o H2, né, que é um cabeçalho de tipo nível 2, né, um título de nível 2. H3, título de nível 3. E H4, né, título de nível 4. Agora eu vou mostrar outra tagzinha, que é a tag para parágrafo. Então eu vou usar uma tag aqui de parágrafo. A tag de parágrafo é P. Então a tag de parágrafo P define aí como é que vai ser o meu parágrafo. E aí eu vou colocar aqui um pequeno texto. Deixa eu pegar aqui o texto, ele já está salvo. Vou pegar um pequeno texto aqui. Esse texto aqui. E aí esse texto eu vou colocar aqui dentro. Nota que não importa se eu der Enter aqui, não vai importar nada para o HTML, porque ele vai tratar isso aqui como sendo tudo uma linha. Quando eu quero que ele salte, né, que ele dá o que a gente chama de quebra de parágrafo, né, quebra de linha, no HTML a gente usa o BR e ele vai dar a quebra, né, onde eu coloquei o BR, break rule. Então aqui ele vai fazer a quebra do meu parágrafo. Logo após, eu posso colocar aqui um rodapé. E aí o rodapé, se eu quiser, eu posso escrever direto. Eu vou colocar como se fosse um novo parágrafo. Gerado por e aí tá aqui, ó, parágrafo criado como se fosse uma rodapé. Então essa aqui é uma página simples, só tem texto aqui e aí eu posso mandar executar. Aqui no WebStorm e no PHP Storm, né, quando eu quero executar um HTML que eu fiz, basta eu andar com o mouse até esse cantinho aqui da tela que vai aparecer para mim esses browsers, né, esses navegadores web aqui. E aí se eu tiver algum deles instalado, eu vou clicar, né, no qual eu tenho instalado e ele vai executar para eu ver. Tá vendo que aqui, ó, onde eu coloquei o BR, ele quebrou a linha, né, ele fez um parágrafo novo, né, ele criou um parágrafo aqui, ó. Então ele quebrou essa linha e desceu para a linha de baixo, né. É como se fosse você dando Enter lá no Word, né, quando você quer descer para a próxima linha, né, você aperta Enter e ele quebra aí a linha e você pode começar a escrever na linha de baixo. Então isso que funciona o BR. Eu vou tirar ele daqui porque eu quero que meu texto seja texto reto. Então eu tiro o BR, tá vendo que agora ele está aqui de novo, ó. Não saltou a linha, né? Tá na mesma linha. Por isso que eu falo, independente de quantos enters você der aqui no HTML, o que vai interpretar os enters, né, é o BR, e não as quebras que você está fazendo aqui. Agora vamos ver a parte de navegação. Quando a gente quer fazer uma navegação no HTML, é comum a gente usar uma lista de itens, tá certo? E aí a lista de itens a gente tem uma lista que é chamada lista ordenada, né, que é o ordered list, que é uma lista onde ele vai dar numerações, né, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente tem o unordered list, que é a lista não ordenada, né? E aí ele não coloca os números, né? Ele sim
símbolos que representam os itens, né? Que representam cada item. E essa lista, né, não ordenada, aqui no HTML, é chamada de UL. E aí a gente cria essa tag UL para começar a nossa lista. E aí para cada item da lista, a gente define LI. Então LI home, LI produtos, LI contato e LI sobre. Então aqui eu criei as minhas listas de itens. Isso aqui é cada item da minha lista, né? Então é o list item, cada item da minha lista. Então eu criei isso aqui, então isso aqui vai virar uma lista. Se eu executar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai criar uma lista para mim com esses itens, tá vendo? Então eu tenho o meu primeiro item, segundo item, terceiro item e quarto item. Só que eu quero fazer uma navegação, né? O que é uma navegação? Eu clicar ali dentro e mudar para minha outra página, né? Para me levar para uma outra página. Para isso, no HTML, a gente tem uma tag, que é a tag A, que representa Anchor, né? Que é a âncora de navegação de links. Então, se eu coloco o meu texto, né, entre esse A, né, ele acaba virando um link que vai me levar para uma outra página web. Vou colocar aqui. Se eu mandar executar, vocês vão ver que isso aqui não vai virar um link já de cara. É só eu colocar a tag A, pronto, ele virou um link. Ele precisa de algo a mais. E aí eu vou mostrar para vocês o que é isso. Se eu executar aqui, normal, não aconteceu nada, porque está faltando alguma coisa. Se ele é um link e ele vai me levar para algum local, eu tenho que especificar para onde, né, que ele vai me levar, onde que ele está me levando. Então eu preciso falar aqui pro meu navegador, né, através do HTML, que esse item aqui vai me levar para algum lugar. Para isso a gente tem que usar uma propriedade. Cada tag no HTML tem propriedades que podem ser modificadas, dependendo do que o usuário queira fazer. No caso aqui da âncora, né, do A, eu posso usar uma propriedade chamada href, que me leva para uma página HTML. Toda vez que eu falar em propriedade de tag e que eu quero modificar uma propriedade da tag, eu tenho que escrever ela dentro da tag inicial. Então eu estou aqui dentro da minha tag A, tá vendo que eu estou dentro aqui do menor e do maior. E aí eu vou dar um espaço e vou colocar o nome da minha propriedade, href. Vou colocar um igual e entre as aspas eu vou colocar aonde que eu quero que ele me leve, né? Para qual página que eu quero que ele me leve. Então aqui no caso aqui eu vou colocar index, como se ele estivesse me levando para a página index. Os outros aqui eu vou colocar hashtag. A hashtag quer dizer que ele vai virar um link, só que ele não vai levar para lugar nenhum. Ele vai ficar estático, vai ficar parado. Então se eu executo, ele já virou um link. Ele me leva para cá, aqui é a hashtag. E assim a gente faz uma navegação no próprio site. Beleza. Então a gente fez aqui a navegação e tudo bonitinho. Então
aqui a nossa parte de programação do HTML básico, né, onde você tem um título, um banner, né, um título, uma navegação, um conteúdo em rodapé, está feito, né? Eu defini aqui os meus itens do HTML. Só que para fazer um design de site, né, para criar um design, a gente costuma separar, né, cada um desses itens, né, dividir cada uma dessas partes, né? Então, o que é navegação vai ficar dentro de uma navegação, o que é um conteúdo vai ficar dentro de conteúdo, o que é um rodapé vai ficar dentro de um rodapé, né? E o que é título vai ficar dentro de título. Para fazer isso, a gente usa uma tag chamada div. Essa tag div vai fazer a divisão de cada um dos itens. Então eu vou criar aqui essas tags e vou colocar dentro do meu das divisões o que realmente ela é. E assim eu vou dividir todo o meu site de forma coerente, né, com o design feito posteriormente, né, antes de fazer o site. Então eu dividi aqui em partes o meu HTML. Então, o que é título está aqui, o que é navegação está aqui dentro dessa div, o que é conteúdo está dentro dessa div e o que é rodapé dentro dessa div. Então está tudo em div, está tudo divididinho, bonitinho. Só que isso aqui para o visual não vai mudar muito, né? Então se eu executar aqui nada aconteceu demais, né? Tá do mesmo jeito, mas é normal. Tá. Agora a gente vai ver outra coisa. A gente vai ver já uma parte de CSS, que é a parte de criar os estilos, né? Vamos colocar, por exemplo, uma cor diferente no texto, uma cor de fundo diferente em alguma parte do HTML, definir, tirar, por exemplo, na lista aqueles marcadores, né? Aqueles símbolos de marcação, tirar das âncoras, né? Dos links, tirar aquele sublinhado, né? Então a gente vai fazer isso tudo aqui usando estilo, né? E aí quando a gente mexe com estilo, a gente tem três tipos diferentes, né, para lidar com estilos, né? Quando a gente mexe com CSS, a gente passa a mexer com seletores, né? Primeiramente aqui eu vou mostrar como é que a gente mexe com o CSS dentro do próprio header. Como os estilos, né, o CSS vai ser interpretado pelo browser, e como eu falei inicialmente aqui para vocês, a interpretação do browser é feito dentro do head, né, que é o cabeçalho, a gente vai colocar os códigos CSS também aqui dentro do cabeçalho. Então eu vou colocar uma tag chamada style, certo? Então aqui eu estou definindo, né, o meu estilo. Vou colocar type text CSS para falar que esse estilo é um estilo de texto em CSS. Beleza? Então aqui está o meu escopo aqui do style, que é o meu CSS. E esse style vai ficar dentro do header porque ele vai precisar ser interpretado pelo browser. Ele não é uma função HTML, sim uma interpretação do navegador do browser para o HTML. E como eu falei para vocês, quando a gente mexe com CSS, a gente mexe com seletores. A gente tem três tipos de seletores primários, básicos, que é o seletor tipo tag, né, que é quando você quer alterar uma tag em específico, né. Por exemplo, eu quero tirar da minha lista não ordenada, né, aqueles marcadores. Então
Se eu quero tirar os marcadores, né, e eu quero tirar os marcadores de uma tag, né, que é a tag UL, né, que é a minha lista não ordenada, basta só digitar o nome da tag, abrir e fechar chaves. Né. Esse abrir e fechar chaves, ele está falando que tudo que vai ser modificado, né, de propriedade daquela tag, né, vai ser modificado dentro, né, desse abre e fecha chaves. Né. Então, se eu quero alterar alguma coisa, eu tenho que alterar aqui dentro. Não basta eu alterar aqui fora e querer que ele altere dentro do L, porque ele está fora do escopo. Se ele está fora do escopo, ele não vai alterar no L, né? Então, tudo que eu tenho que fazer a alteração que eu quero que faça de CSS, eu tenho que colocar dentro do abre e fecha, porque senão ele não vai alterar, porque ele não vai encontrar dentro do escopo L, né, do seletor UL, aquela propriedade para ser alterada. Então, para alterar essa parte da lista, a gente vai aqui em List Style Type. Então, tipo, né, do estilo de lista. Que tipo de estilo que a gente está usando? Aqui ele vai dar umas opções. Ah, se eu quero, por exemplo, usar um círculo, eu vou escolher o SAR, o Circle. E aqui tem outros tipos de marcadores que eu posso usar, números romanos, números gregos, quadrado, né? E aí eu escolho, né, o tipo de marcador que eu quero. Como eu não quero nenhum, eu vou escolher esse aqui, ó, None, né? Para aparecer esse menuzinho, esse pop-up aqui, que apareceu no meu, eu aperto Alt espaço. Alt espaço ele vai mostrar as opções que eu tenho para aquela propriedade que eu escolhi. Então aqui eu vou escolher None. None nenhum, então eu não quero que nenhum estilo, né, de tipo seja feito na lista. Quando eu mando executar, ele tirou ali para mim esses marcadores que estavam aqui. E aqui eu usei um seletor do tipo tag. Então se eu criasse, mesmo fora dessa div, por exemplo, se eu criasse aqui um L, tá fora daquela div, né? Coloquei uma L, criei um LI aqui. Como eu defini, né, que o meu marcador é um marcador do tipo tag, tudo que tiver dentro do meu HTML, que tiver usando a tag UL, ele vai ser mudado, porque eu defini que o meu seletor, né, ele é do tipo tag. Então tudo que for tag UL, ele vai alterar. Tá vendo? Não tem aqui o pontinho, porque eu defini que é tudo L. Então tudo que for o L, ele vai usar aquele CSS. Isso aqui era o L, mesmo estando fora da div. Então ele marcou aqui como sendo também alteração de CSS. Aí, se eu quero definir que só um tipo vai ser mudado, aí eu posso usar outro tipo de seletor. Por exemplo, seletor do tipo classe. Para isso, eu tenho que definir o nome de uma classe dentro de alguma tag. Então eu estou aqui dentro da tag UL e eu quero mudar a propriedade chamada class dessa tag. Então se eu quero mudar uma propriedade, né, eu tenho que escrever dentro da tag, né, como eu falei anteriormente. Então tá aqui a propriedade class, eu vou colocar o nome. Coloquei o nome exemplo, tá certo? Então, UL class exemplo. E aí, eu quero que só essa classe aqui seja alterada. Anteriormente, eu coloquei a tag UL, né, aqui no meu seletor, e falei que nenhum dos estilos seria utilizado. Mas eu quero que aqui, por exemplo, nessa minha UL aqui, eu quero que seja um quadrado, né? Eu quero que exista um tipo de estilo, né, na minha lista. E eu quero que esse tipo de estilo seja um quadrado. Eu não posso usar essa tag, esse seletor UL, porque se eu usar ele, aqui também vai ser alterado. Porque como eu falei para vocês, quando a gente usa um seletor do tipo tag,
ele vai vir aqui no HTML e vai fazer todos os estilos que estão aqui dentro, ele vai alterar em todas as tags URL que ele encontrar dentro do HTML. Então, para isso, eu uso o seletor do tipo classe. O seletor do tipo classe, a gente põe um ponto e o nome, né, da classe que eu quero alterar. Eu quero fazer o estilo. No caso aqui é o exemplo, que é essa aqui. Então, ponto, exemplo, abre e fecha, chaves. E aqui eu quero que apareça um quadrado. Style type, scare, list, tracinho style, tracinho type, scary. Então eu estou definindo que aqui, nessa UL, né, que tem o nome da classe de exemplo, eu quero que seja feito essa alteração. E aí é feito. Tá vendo que esse UL, ele mantém, né, aquele nome. Porque aqui eu não defini que ele é da classe exemplo, né? Aqui eu só estou falando que eu alterei aquela tag em específico, né? Usando o seletor tag. Por isso que ele ainda continua sem nada. Isso aqui é a outra URL que eu defini como sendo da parte da classe exemplo, veio o que eu coloquei no seletor, né, de classe exemplo, que é o quadradinho, o square. Se eu coloco aqui class exemplo, isso aqui agora virou também uma classe do tipo exemplo. Então, se eu mando executar, ele aparece quadradinho. Então, vocês podem notar que eu posso ter mais de uma classe com o mesmo nome, tá certo? Então, eu posso criar várias classes, né? E essas classes eu quero que tenham o mesmo estilo, né, de CSS. Então eu coloco eu mudo a propriedade class da tag com o nome que eu defini aqui no meu seletor do CSS. Então eu vou apagar essa lista aqui agora e tirar essa class exemplo aqui. Não, vou deixar essa class exemplo aqui. Só que aqui eu vou alterar. Agora eu vou mudar a cor da fonte. Então eu vou mudar a propriedade color. Vou colocar Dodger Blue. Então essa vai ser a cor do texto que eu estiver usando o class exemplo. Então eu estou usando aqui na UL, eu vou colocar aqui também. Pronto. Então aqui, que é H1, não é UL, eu coloquei a classe exemplo aqui, que é UL, coloquei na classe exemplo. Então aqui, ó, mudou a cor. Tá vendo? Aqui não mudou pelo simples motivo de eu estar usando o A. E aí eu tenho que alterar, né, esse tipo de item aqui. Mas depois eu vou fazer isso. Então eu quero mudar, eu quero tirar aquelas decorações de texto, né, que é o sublinhado, por exemplo, da minha âncora. Se eu quero mudar, né, o sublinhado da âncora, eu vou mudar uma tag. Eu quero que mude todas as tags As que eu tenho aqui nessa página. Então, se eu quero que mude todas as tags As nessa página, eu vou só digitar A, né? Não precisa do ponto, porque não é uma classe. Eu vou digitar aqui o que eu quero que seja mudado. No caso, the text decoration, né? Decoração de texto. E aí, tem várias decorações aqui, eu vou usar o none, ou seja, nenhuma. Não quero que tenha nenhuma decoração. Quando eu executo, ele já está sem as definições. Certo? Então, sem definição nenhuma. Então aqui a gente viu um exemplo, né, de seletor do tipo tag, seletor do tipo classe, e agora a gente vai ver um seletor do tipo ID.
seletor do tipo ID é um tipo identificador. E esse identificador ele é único. Então, diferente da class, que eu posso usar mais de uma class em tags diferentes, o ID ele não vai deixar. O ID ele é único. Então eu só vou ter um ID que representa aquele item. O que é legal, né? Por exemplo, se eu mexo com a parte de design web e eu fiz as minhas divisões aqui, e eu quero que cada uma dessas divisões ajam de forma diferente, cada uma delas seja algo diferente, eu uso um identificador, porque eu tenho a certeza de que não vai existir mais de um identificador com o mesmo nome da minha tag. Para criar esse identificador, a gente também altera uma propriedade da tag, que nem a gente faz com a class. Só que a gente vai alterar uma propriedade chamada ID. Aqui, por exemplo, que é o título, né? Eu vou colocar título. Isso aqui representa navegação, eu vou colocar nav. Isso aqui que representa conteúdo, ID conteúdo. Isso aqui que representa rodapé, ID rodapé. E assim eu também não uso caractere especial, né? Tá vendo que aqui não tem nenhum acento, que é para não ter problema aí na hora de a gente usar o CSS. Então eu criei aqui agora uma ID, né, para cada um dos itens. Como que eu uso o seletor do tipo ID? Seletor do tipo ID, eu coloco hashtag e o nome do meu seletor, por exemplo, título. Abro, fecho as chaves. E aqui eu já posso alterar qualquer propriedade de CSS. Background, color. Então vamos alterar a cor do fundo. Vamos ver que cor que eu coloco. Vamos ver o que tem de green aqui. Vamos usar esse Dark Sea Green. Dark Sea Green. Então meu fundo agora vai ser dessa cor somente na div, né, somente na tag que tem o identificador título, ou seja, só aqui, tá? Então vamos executar aqui, tá vendo, ó? Só aqui ele mudou aquela definição, né? Só como eu falei para vocês, diferente da classe, né, o ID ele não deixa eu colocar, né, dois IDs com o mesmo, dois identificadores com o mesmo nome. Ele pode até deixar colocar, né, mas aí na hora de executar lá vai dar problema, né, na hora do browser interpretar vai dar problema. Então essa é a diferença entre class e ID, né? E aqui são seletores, né? Então se eu quero mudar um seletor do tipo tag, não coloco nada, só coloco o nome da tag. Tipo classe, ponto, o nome da classe. Tipo ID, hashtag e o nome da ID. E assim eu já posso, né, alterar aí algumas coisas no meu CSS. Vamos, por exemplo, agora colocar uma borda em todas as divs, né? Eu quero fazer um layout, né, do meu site. Para isso é legal a gente colocar as bordas, né, só para a criação do layout mesmo, só para ver o limite, né, a altura de cada uma das divs, né, colocar o posicionamento delas corretamente, conforme está descrito no design do gráfico do site. Então a gente tem que fazer esse tipo de alteração. Para fazer isso, é melhor a gente colocar uma borda só para a gente saber onde está cada um dos limites. Como eu quero colocar uma borda, né, em todas as divs, né, então logicamente eu vou usar um seletor do tipo tag. Vou usar o border, que é a propriedade CSS que muda a borda. E aqui eu preciso definir, por exemplo, que tipo de borda que eu quero. Eu quero uma borda sólida, ou seja, eu quero que ele faça só um risco sem nenhum tipo de ruído, né, sem nenhuma falha. Então é uma borda sólida. Também tem que definir a cor. Vou colocar a cor preta, black.
Também preciso definir qual que é a largura. Eu vou colocar a largura fina, que é esse thin, tá certo? E agora eu posso executar aqui, que eu vou ver onde começa e onde termina cada uma das divs, tá certo? Aqui, ó, tá as bordas de cada uma das divs. Quando a gente vai executando, vai ficando um monte de páginas aqui. Vou começar a dar só F5 aqui. Tá. Então eu criei as bordas. Agora eu posso começar, né, a delimitar os espaçamentos aqui do meu site. Tá certo? Então vamos delimitar os espaçamentos aqui. Vou colocar, por exemplo, a largura. Então, eu quero mudar a largura aí da minha div título. Para mudar a largura, eu vou mudar o id dele. O id quer dizer largura, tá certo? Então toda vez que eu usar ele vai ser referente à largura. E eu vou definir a quantidade de pixels, né? E eu posso definir, por exemplo, a quantidade de pontos, né, que eu quero, a quantidade de pixels que eu quero. Se eu quero mexer com porcentagem, né, eu também posso definir a porcentagem, né, que leva em consideração o body. Então aqui eu vou usar pixel mesmo. Então meu id vai ser de 200 px. Então vamos ver como que ficou a largura da minha borda. Uma largura pequena, inclusive. Aí, ó, ficou pequena a minha largura. Vamos aumentar essa largura aqui. Vamos colocar essa largura como sendo 1100. Vou colocar 1000. E aí eu vou mudar a minha altura. Vou colocar aqui 250 px. A altura é essa aqui, ó, hanged, tá? Isso significa a altura. E tem alguém me chamando aqui. Tá. Vou fechar aqui. E aqui eu estou mudando a altura por hanged 250, tá certo? Agora vamos executar aqui para ver como é que ficou a espessura. Agora ficou uma altura muito grande. Vou colocar então só 180, 170. Isso, uma altura boa aí. Então aqui eu já defini aqui, ó, o limite do meu título. Agora eu vou mexer com a navegação. Vamos mexer com o limite da navegação. Então a minha div navegação, eu sei que ela tem o ID, né, nav, que eu coloquei nela. Se é uma ID, hashtag, o nome da ID. E agora eu vou alterar também o id e o hanged do meu item. Então a largura eu vou definir como sendo 170 e aqui 250. Vamos ver como é que vai ficar. Se eu atualizar aqui, eu já vejo. É com um tamanho bom aí para o meu navegador. Então aqui a minha div do navegador tem esse tamanho aqui que eu defini, tá certo? É um tamanho até um pouco interessante. Ficou até corretamente aqui. Agora eu vou definir do meu conteúdo a largura, né, e a altura do meu conteúdo. Então novamente hashtag que é uma ID e o nome da minha div, que é conteúdo. Vou pegar aqui o id e o hanged. Então a altura eu vou deixar a mesma, 250. Vou mudar aqui, vou colocar 300. Vamos ver como é que fica. É muito pequenininho, 300. Vou colocar 380. Muito pequenininho.
extravasar aqui, eu vou colocar 450. 450 já ficou legal. Então vai ser isso, 450. Beleza? E agora eu vou definir do meu rodapé. No meu rodapé eu vou definir só a largura. Vou definir só a largura. Então eu só vou ir no Enter. A altura eu vou deixar a altura aí do texto, né? Para definir a altura do meu rodapé. Certo. Agora que eu defini aqui, ó, a altura, né, e a largura de cada uma das minhas divs, eu vou mexer com posicionamento. Eu vou mostrar aqui nessa videoaula posicionamento chamado Absolute. O posicionamento Absolute leva em consideração o seu documento, né? Ou seja, vai levar em consideração o eixo, né, 00 aqui no seu documento, HTML, que seria esse ponto aqui, né, do meu navegador. Então, quando a gente quer mexer com posição, a gente costuma utilizar 3 tipos de propriedade. A propriedade Position, que vai definir qual que é o eixo que ele vai levar em consideração, né, qual que é o eixo referencial para mudar a posição. E a gente vai usar 2 tipos de orientadores, né, que vai orientar a quantidade de posição que eu vou saltar, né, dentro dessa minha position, né, dentro do meu eixo de referência. E a gente usa o left, né? O que é o left? É a quantidade de saltos, né, de posicionamento que você vai usar da esquerda para a direita. Ou seja, eu vou caminhar da esquerda para a direita quantos pixels, né? Então aqui, ó, da esquerda para a direita, quantos pixels que eu vou caminhar. Isso que eu vou definir. Eu falei em pixel, né? Mas você pode definir também pontos, porcentagem, né? Pixels. E aí vai ter um monte de tipos de grandezas que eu posso utilizar aí, né? Aqui no caso eu vou usar o pixel. E eu vou usar o Position Absolute, né? Que é o que leva em consideração o 00 do documento. E aí o outro que a gente utiliza é o top. O top é a definição da quantidade de pixels que ele vai saltar de cima para baixo, certo? De cima para baixo, quantidade de saltos que ele vai dar. Então a gente vai usar o position, o left e o top. Então primeiro aqui vamos mudar o título, né? Então eu venho aqui no escopo, né, do título, eu venho aqui e coloco a propriedade position. E aí a propriedade position eu vou colocar absolute, né, que é aquela onde pega o ponto de referência, o 00 do documento. Se eu mudar a executar, eu vou ver que não tem diferença nenhuma. Tem diferença que os outros subiram, né? Eu coloquei, logicamente, position absolute, ele já não está usando mais como referência o relative, né? E sim o absolute. Aí eu quero mudar, por exemplo, eu quero saltar o meu banner, né, o meu título, eu quero saltar uma quantidade X de pixels da esquerda para a direita. Se eu quero mudar da esquerda para a direita, né, ou seja, daqui para cá, eu vou ter que mudar a propriedade left. Então eu venho aqui, left. E aí eu vou saltar, aqui 210 pixels. Vamos ver como é que fica. Vou atualizar aqui. Tá vendo que ele saltou da esquerda para a direita, né? Aquele tanto de pixels que eu pedi. Tá vendo que ele deu o salto aí
né? Foi o salto que eu pedi para ele ter dado. Vou diminuir um pouquinho esse salto, vou colocar só, vou colocar 190. Isso. 190. É o salto que eu pedi para ele dar aí. Agora a gente vai mexer com o posicionamento, né, da minha navegação. Então vou colocar aqui position absolute, né, para levar em consideração o 00 do documento. E aí eu vou colocar o top. Se eu não vou colocar o top, eu quero mudar a posição de cima para baixo, certo? De cima para baixo, deixa eu ver aqui. Vamos saltar de cima para baixo 200 px. Então de cima para baixo ele vai saltar 200 pixels. Tá vendo que ele já desceu aqui 200 pixels, né? Aqui a div do meu navegador, né? E ele saltou, que estava aqui em cima, aqui para baixo, né? 200 pixels. Vamos saltar um pouquinho da lateral também. Vamos saltar um left aqui de 50. Ou seja, ele vai caminhar da esquerda para a direita 50 pixels. Vamos atualizar. E ele andou 50 pixels aqui, da esquerda para a direita. Agora vamos mexer com o conteúdo. Vamos saltar aí o conteúdo. Conteúdo, position. Vou colocar o position nos outros também, absolute. Rodapé também. A gente vai mexer com ele também, então coloco também absolute ali. Se você não quisesse repetir esse position absolute, né, você poderia colocar ali na div, porque todas esses IDs representam uma div. Então se eu estou repetindo o mesmo código, eu posso colocar só em um local. Certo? Que vai representar da mesma forma. Tá certo? Só em um local ele representa da mesma forma. Isso é para não ter repetição, né? Para não ter repetição do seu código, né? Você usa esses seletores, né? Se tudo aqui é uma div, né? E esse código vai repetir em cada um sem diferença alguma, né? Ou seja, é absolute em tudo. Coloco aqui, né? Que como todos eles são divs, todos eles vão receber essa mesma alteração de propriedade. Então vamos mexer aqui com o conteúdo. O top do conteúdo, vamos colocar o mesmo, né, do navegador, 200 px. Só que na hora de caminhar a gente vai levar em consideração o quanto, né, ele caminhou, 50 do navegador, mais a largura dele. Então aqui vai dar 220 pixels. Só que eu vou colocar 250 para ele dar um saltinho a mais aí de distância. Então o left dele, que é da esquerda para a direita, eu vou saltar 250 px. Acho melhor colocar 260, mas vamos ver aqui como é que funciona. Ficou bom. Certo? Então aí está o meu conteúdo. Se eu quisesse, eu até acho melhor aumentar um pouquinho aí a largura do conteúdo depois. Depois a gente faz isso. Vamos agora mudar a posição aí do nosso rodapé. Então o top do meu rodapé, que é de cima para baixo, eu vou colocar que eu saltei 200, mas ele tem uma altura de 250. Então vai dar 450, vou colocar 500 px. E aí eu vou colocar o mesmo left que eu coloquei no conteúdo, né, para ele ficar no mesmo alinhamento da esquerda para a direita que está o conteúdo. Então ele fez um salto. Tá vendo que agora a minha página está mais ou menos organizada. Só vou dar uma mudada aqui no left do título. Vou colocar menos.
Vou diminuir mais um pouco aqui, vou colocar 110. Vai. E aqui eu vou aumentar um pouquinho mais a largura, né, do meu conteúdo, o width dele. Vou colocar aqui 530. Vamos ver como é que fica. Vou aumentar aqui 580. Bem, tá bom. E eu vou aumentar também, então, do rodapé também para ficar tudo ajeitado. Aí. Agora outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é centralizar esse texto aqui, ó. Tá vendo que o meu texto está alinhado, né? Da esquerda, né? Do left, né? Alinhado da esquerda. Vamos centralizar ele para ele ficar bem aqui no centro, né? Da minha div. E ele vai levar em consideração as bordas aqui da minha div, né? Onde está iniciando, né? A largura da minha div, né? Como referência para fazer um alinhamento. Então, aqui no rodapé, eu vou mudar a propriedade text alinhamento de texto, certo? Eu vou colocar center, que é centralizado. Então, alinhamento do texto centralizado. Vamos ver aqui. Ele centralizou aqui o meu texto, tá certo? Então é assim que a gente faz aí. Essa vai ser a primeira videoaula, né, sobre HTML junto com CSS. Então aqui a gente viu só as coisas básicas, né? Mudar uma cor, a gente mudou a cor de fundo antes aqui do banner, mudou do título, né? Mudou a cor do texto do título, a gente mudou o posicionamento, mudou a largura e a altura, né? Isso tudo usando CSS. Centralizou aqui embaixo, né? Então essa é só a primeira videoaula, né? Explicando como é que faz essas coisas básicas aí, né? De início para criação de sites, né? Então, inicialmente, o HTML básico e um CSS basiquinho, só para modificar aqui. Tem um site muito legal, que é o W3School. Nesse site, ele mostra, né, os tutoriais de HTML e de CSS. Então aqui, ó, mostra algumas coisas básicas, por exemplo, heading, H1, H2, H3, parágrafo, link, que é o A, né, o href, né, tá mostrando aqui tudo direitinho. Tem também CSS para você mudar direto na tag, né? Tá vendo? Direto na tag. Isso aqui é modificar a propriedade style dele, né? Não é o CSS, código CSS que a gente está fazendo, não, né? É igual, mas a gente está mudando na própria propriedade da tag. Depois aqui tem algumas coisas a mais que a gente vai ver depois também. Então esse aqui é o W3School, né? Na parte do tutorial de HTML vai mostrar aqui algumas tags de HTML. No CSS é a mesma coisa, né? Mudar o fundo. Então background column, background de imagem, né? Position, né? Então a gente vai ver esses backgrounds depois na videoaula 2. Então aqui tem as propriedades que eu posso mudar de CSS, tá certo? Eu posso estar usando aí no meu CSS, aqui as bordas, né? Dot, né? Tá vendo um pontinho, solid, que é o que a gente usou, double, né? Que ele coloca duas barrinhas, né? E aqui outras que a gente tem aí. Então esse aqui é só o básico mesmo que eu mostrei para vocês. Se vocês quiserem acessar esse site aqui, né? O W3School, para mexendo, né? Aprendendo a colocar coisas a mais aí no HTML e no CSS. Tá certo? Essa foi a primeira videoaula. Depois eu vou estar postando mais outras videoaulas sobre HTML e CSS.
que a gente pode utilizar aí para a gente aprender aí a mexer com criação de sites, né? Tanto na parte de codificação quanto na parte visual, né? Codificação HTML e visual CSS que a gente tem feito aqui, né? Então esse aqui é o nosso exemplo da floricultura, né? Tá uma coisa básica. Depois a gente vai nas próximas aulas, videoaulas, a gente vai modificar isso aqui para ficar mais bonitinho, né? Na medida do possível, tá certo? Então é isso, essa primeira videoaula. Espero vocês depois na segunda videoaula também, certo? Até mais então.